E aí galera, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje vamos falar Eu vou dar algumas dicas de série pra maratonar, já que tá todo mundo em casa, né? E esses animes são muito bons, eu gosto bastante. Não são todos do meu top 10, mas eu gosto bastante, dá pra maratonar de boa até. E eu espero que vocês gostem. Comenta se já viram algum desses aí na descrição. Então, bora pro vídeo. Voltando, eu gostaria de agora dar início a essa lista. Elas não têm nível de qual que eu acho melhor, estão, tipo, não tem uma sequência. Então, vou começar com o primeiro, que é Hellsing. Ele é um anime que tem na Netflix. Ele tem o gênero de ação, fantasia e fantasia sombria, pra falar a real. E ele conta a história de uma organização privada na Inglaterra que tem aliança com o governo, que o intuito deles é proteger a raça humana da ameaça vampírica, que tá ultimamente meio que destruindo o planeta. Essa organização conta com a ajuda de um vampiro muito poderoso e uma assistente dele que ele arranja no primeiro episódio. Em torno desse vampiro, meio que gira em torno dele toda a história. Ele é o principal. Conta os segredos dele ao decorrer do tempo. Busca mostrar um pouco do limite que ele pode alcançar com seus poderes. É muito interessante, muito bom. A animação também é muito show. E é legal esse lado do vampiro que eles mostram. É engraçado também o jeito dele. Então eu recomendo bastante ele. É muito bom esse anime. E o melhor de tudo, tem na Netflix. Você tem a Netflix, você vê tranquilaço numa qualidade muito boa. Para nossa segunda opção, temos No Game No Life. Nesse anime, a gente vai contar a história de dois protagonistas, que são dois irmãos, uma garotinha e um cara mais velho. E eles são dois jogadores, eles jogam, tipo, eles são meio reclusos no mundo real, mas eles são jogadores muito bons. E eles, durante uma partida de xadrez, eles ganham de um cara. E esse cara oferece um convite desses dois renascerem no mundo de fantasia. E aí eles aceitam e eles são teletransportados. Porque eles não viam muita graça no mundo humano mesmo, no mundo real. E aí porque eles eram meio que considerados hikikomori, que são meio que pessoas reclusas e antissociais, né? Aí quando eles se transportam pra lá, eles se deparam com um mundo onde não existia muito crime. Tudo era resolvido na base do jogo. Tinham criaturas como deuses, kitsunes, que são meio que raposas mitológicas e coisas desse tipo. Então ele é muito bem animado. A história é muito interessante. Tem uns diálogos meio complexos, mas é muito bom. Eu recomendo pra vocês. Então vamos partir pra próxima indicação. A próxima indicação é Mirai Nikki. Ela tem o gênero de mistério, um suspense psicológico e romance. Tem um pouco de romance. E nosso protagonista, ele é meio que um recluso, porque, tipo, ele não faz muitos amigos, ele não tem muita facilidade nisso. E ao decorrer do tempo, ele meio que criou um diário no seu celular, anotando tudo que acontece em volta dele, como se a vida dele fosse um reality show. E ele estivesse observando. E aí, nessa imaginação dele, ele criou dois amigos imaginários, que eram um deus do tempo e espaço, que é o Ex Machine, e uma assistente dele. Só que, na verdade, eles não eram amigos imaginários, eles meio que existiam mesmo, e esse deus deu pra ele a capacidade de tornar o celular dele um diário do futuro, que notificava mensagens pra ele dizendo o que ia acontecer. Só que ele não era bem um presente, porque meio que ele acabou sendo envolvido numa disputa pra quem ia receber o trono após esse deus se tornasse fraco demais. Porque ele tava meio que se desfazendo já, ele já tava morrendo. Então meio que começou essa disputa por esse trono de Deus. E aí o nosso protagonista, que é alguém meio fraco no começo, até ele é fraco o tempo todo, pra falar a real. Ele acaba tendo que enfrentar assassinos e psicopatas. Vai ser muito interessante ver essa disputa dele contra essas pessoas. E todos esses participantes ganham diários do futuro em forma de celular. E então é meio que uma disputa bem equilibrada, menos pra ele, porque ele é um medroso. Então eu espero que vocês gostem desse daí. Se vocês já viram, também comentem, porque ele é bem conhecidinho até. Então vamos passar pro próximo, que também é muito bom. O próximo é Terraformars, que é um gênero de ficção científica, de aventura e de ação também. Nesse anime, os cientistas, eles perceberam que o mundo estava meio que acabando por conta da desmatação, do aquecimento global. E aí, por conta disso, eles tiveram a ideia de buscar umas novas alternativas, né? E aí eles mandaram uma sonda para Marte para ver se era habitável e viu que não era. Era uma atmosfera muito gélida. E aí, com isso, eles tiveram a ideia de mandar um tipo de alga para lá, junto com um animal que se alimentava dessa alga e ao mesmo tempo se proliferava muito fácil, que no caso eram as baratas. Super ideia. E aí
Depois de 500 anos desse experimento, eles mandaram a primeira sonda tripulada pra lá, pra que eles avaliassem como que tinha sido o experimento. Só que não foi bem o que eles pensavam. Todos os tripulantes morreram lá e só chegou uma mensagem mostrando o que tinha acontecido. E nela aparecia uma formiga gigante. Uma formiga não, uma barata gigante. E essa barata mutante aí assustou todos que viram lá no comando central. Com isso, depois de um tempo, eles criaram uma nova pesquisa para combater essas baratas e mandarem de volta para Marte. E aí eles juntaram pessoas especiais para que recebessem uma mutação no seu gene e ganhassem algumas habilidades de animais, como velocidade, capacidade de soltar teia, quase uma Homem-Aranha mesmo. Super força de algum animal, um casco um casco mais rígido. Tudo isso para que eles possam enfrentar essas baratas super mutantes que apareceram em Marte e poderem concluir o plano deles futuro de colonizar lá e aumentar a longevidade da nossa espécie, que é Gurren Lagann. Ele tem um nome muito maior, mas eu vou falar só Gurren Lagann porque todo mundo entende. Ele tá disponível na Netflix, olha que bom, mais facilidade. Ele é de comédia, ficção científica e mecha. Esse mecha, eu não sou muito fã desse gênero não, mas esse é um anime que conseguiu me conquistar. Porque ele não gira só em torno disso, é só um toquezinho na história, então não influencia muito. Porque é mais relacionado às relações que eles criam com as pessoas, o desenvolvimento do personagem, então é muito top. Então, vou falar um pouco dele pra vocês. Esse anime gira em torno do nosso personagem principal, Simon, que durante uma exploração ele meio que achou um artefato meio diferente, que tinha forma de uma broca. E deu a capacidade de controlar um Gamen pra ele, que é um robô de luta. E aí ele conseguia combater as pessoas que estavam na superfície e também as criaturas que estavam na superfície, porque não eram só humanos que existiam lá, existiam algumas outras criaturas que também controlavam esses robôs. Então ele meio que ganhou a capacidade de fazer isso. E aí ele saiu desse subsolo e começou a desbravar a superfície. E aí conta meio que a história dos amigos que ele vai fazendo durante essa jornada. É muito interessante. Tem um pouco de fanservice, se você gosta. E eu acho muito interessante esse anime. Eu gosto bastante da proposta, mesmo sendo um mecha. E eu acho que vocês vão gostar também, então fiquem com essa indicação. Owari no Seraphim, que eu não sei se eu pronunciei certo, provavelmente não, mas segue. Ele é de fantasia, aventura e apocalíptico. Ficção também. A história gira em torno de um vírus misterioso que apareceu na Terra e matou todas as pessoas que tinham mais de 13 anos de idade. Com isso, meio que os que sobraram acabaram sendo escravizados por uma raça que apareceu ao mesmo tempo, que foram os vampiros. Aí os vampiros escravizaram os humanos pra poder se alimentar pra sempre e tal. Eles eram realmente escravos, eram maltratados e viviam em condições muito zoadas na colônia de vampiros. E é aí que vai se passar a história do nosso protagonista. Nosso protagonista, ele mora junto com a família dele, que era todo mundo aí é órfão. E aí, num dia, eles tentam fugir dessa colônia. E eles são interferidos por um vampiro. Esse vampiro mata todo mundo, todos. E aí só deixa ele sobrando. E aí ele consegue escapar e com uma promessa de que vai se vingar de todos os vampiros que existem na face da Terra. E aí, por conta disso, quando ele fica um pouco mais velho, depois que ele escapou dessa colônia, ele entra para a organização chamada Demônios da Lua, que é um grupo especial que é especializado em assassinar os demônios e caçá-los. É um grupo especial da polícia do Japão. E aí mexe com alguns poderes sobrenaturais, é muito interessante ver ele desenvolver esses poderes, então eu recomendo bastante que vocês vejam, é muito bom. Então, pro vídeo de hoje foi isso, espero que vocês gostem, deem like, compartilhem, se inscrevam no canal. E deem mais dicas de anime que vocês gostariam que eu trouxesse pra cá. Eu já tô preparando uma parte 2, então fiquem ligados. E até a próxima.